Nós vamos estar fazendo uma breve reflexão da Palavra de Deus. Logo após, depois, nós vamos estar passando os pedidos de oração, os anúncios que tivemos. Convido os irmãos, nós estamos lendo 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Pedro falando a respeito, do exemplo, da referência de Cristo Jesus para a igreja. Como nós devemos nos portar, diante desse exemplo, diante dessa referência que é Cristo Jesus para nós. Verso 21 fala assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém. Irmãos, a gente gostaria de estar refletindo um pouquinho, dentro desse texto, desse versículo que nós acabamos de ler, sobre algo que nos vai falar a respeito da capacidade e da competência que nós temos na nossa vida cotidiana, tanto no meio comum, como também naquilo que nós podemos prestar ao serviço de Deus, à obra de Deus. E quando nós lemos aqui o apóstolo Pedro falando, ele fala assim, de uma certa forma, que o motivo pelo qual nós somos chamados é para que também nós pudéssemos seguir as pisadas de Cristo Jesus, tendo ele como referência. E Pedro vai mencionar, bem canalizado, a uma conduta, a um perfil de que o seguidor de Cristo, aquele que quer seguir as suas pisadas, não deve se apoiar ou mesmo esperar apenas a abundância daquilo que é a nossa expectativa humana, o nosso desejo humano. Mas Pedro fala assim, ele se refere ao sofrimento de Cristo e fala, vocês também vão padecer sofrimento. Mas um padecimento que tenha um motivo e um propósito bem definido, que é pelo amor de Cristo. E ele fala, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, sofreu por nós. Em outra versão fala que Cristo sofreu em nosso lugar. E fala que, na segunda parte, que ele nos deixou esse exemplo para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. É muito difícil, muitas das vezes, a gente querer o sofrimento para a nossa vida, porque o sofrimento só traz algo que nos impele a uma certa angústia, uma certa tristeza. É natural que, pelo instinto humano, às vezes a gente querer uma autossuficiência, se achar autossuficiente, capazes em nós mesmos. E a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vai ver que diante da nossa vida transformada, nós só somos capazes. Nós só temos a capacidade e a competência diante de uma providência divina, daquilo que o Espírito Santo trabalha em nossos corações e em nossa mente. Quando nós nos apoiamos, quando nós colocamos essa intuição humana diante de uma competência humana também, de autossuficiência, é a razão do nosso fracasso. É onde nós fracassamos. É onde nós deixamos de seguir as pisadas de Cristo, confiando em Deus para confiar na nossa capacidade, na nossa competência. E isso, irmãos, a gente tem por exemplo, experiência de ver em alguns trabalhos da igreja evangélica, principalmente, às vezes até mesmo no nosso princípio, quando pessoas se acham capazes em si mesmo e começam a confiar nas suas habilidades, na sua competência, na sua capacidade, o trabalho começa a perder a graça, começa a perder o gosto, começa a perder a essência daquilo que é divino, daquilo que é espiritual. E aí passa a ponderar, então, mais aquelas coisas que são mais do homem, da sua competência, do que aquilo que é vindo do Espírito. Quando a gente morava ali em Coporanga, não vou citar o nome, mas tinha um irmão ali que era escalado para pregar a palavra de Deus, e esse irmão, ele não tinha mal a leitura. Ele
assim, com muita dificuldade a leitura. Mas, irmãos, as palavras que esse irmão falava eram palavras que realmente chegavam ao coração. Porque ele não falava pela letra, nem pela sabedoria, nem pela capacidade humana, mas ele falava aquilo que o Espírito Santo movia seus lábios e seu coração e sua mente. E passava a ter algo com mais excelência do que talvez alguém bem dotado de palavras que fosse falar apenas por si próprio, né? Carregado apenas de letras de sabedoria. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de falar também é perfeccionismo, né? A gente é muito, às vezes, voltado, canalizado para algo perfeito. Nada de ruim nisso. O problema é quando esse processo de perfeito, ele passa a ser perfeccionismo. Que aí, quando passa a ser perfeccionismo, eu vou sempre achar que enquanto não estiver altamente perfeito, eu não posso começar a fazer. Isso se chama perfeccionismo. E perfeccionismo, ele pode se tornar uma doença. Vamos ler lá em Jeremias, capítulo 48, verso 10, onde a palavra de Deus nos diz algo importante. Jeremias 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Vamos frisar apenas na primeira parte desse versículo aqui. Quando eu era recém-convertido, esse versículo ele soava muito nos meus ouvidos. Nem porque eu ficava lendo ele, mas porque eu ouvia as pessoas mais velhas falando esse versículo. E quando assim a gente ouvia muito, dava meio que, da forma que as pessoas falavam, né? Dava meio que assim, aquela sensação de temor ou medo. Mas aí, quando a gente observa a fundo a origem da palavra, a gente vai ver que o sentido da palavra está voltado mais à questão de como o povo administrava, né? Como os líderes de Israel administravam ali no tabernáculo a obra fraudulenta. E é isso que o versículo está querendo dizer. Mas quando a gente observa no sentido, quando a gente busca ter um espírito perfeccionismo, nós sempre vamos achar o seguinte: enquanto isso aqui não for altamente suficiente para ser feito, eu não vou começar. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem que fazer a obra de Deus de qualquer forma. Não, não é isso que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer é que nunca vamos ser totalmente perfeitos para fazer algo. Totalmente perfeito. E essa mentalidade que muitas das vezes nos atormenta, pode fazer pior. É nós deixarmos de fazer aquilo que nós precisamos fazer. É fazer o que precisa ser feito, independentemente. Eu não tenho habilidade, eu não tenho dom, eu não tenho capacidade. Muito bem, então pratique. Às vezes a gente volta muitas coisas pelo talento. Fulano tem um talento, mas a pessoa não sabe que ele passou lá não sei quantas horas praticando. Dificilmente a gente pensar assim numa pessoa que tem um dom de alguma coisa e simplesmente ele ativar aquele dom sem praticar, sem exercer. Nós vemos exemplo disso aí. Vamos ler também Jeremias. Jeremias, mesmo capítulo 48, verso 29, que fala assim: ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua arrogância, e do seu orgulho, e da sua altivez, e da altura do seu coração. É o mesmo processo que nós lemos nesse versículo anterior, falando de Moabe. E esse versículo ele fala diretamente que
ali existia um espírito de altivez, né, de arrogância. E quando nós observamos, irmãos, a questão do espírito perfeccionismo, de perfeccionista, a pessoa sempre, quando ele achar que está no ponto, ele também vai se achar autossuficiente. Uma outra situação que a gente pode descrever é a autoconfiança, né? Pode ser uma grande derrota. No Jeremias capítulo 17, verso 5, que fala assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu sempre ouvia esse versículo, as pessoas falando assim: maldito o homem que confia no homem. O homem que confia no outro homem. Mas na verdade é o homem que confia em si próprio, na sua natureza, né? Na sua capacidade, na sua competência. Esse homem, ele é maldito. E fala o versículo que se aparta do coração do Senhor. A gente vê falar de Davi, que Davi foi segundo o coração de Deus, porque Davi realmente ele reconhecia em Deus, ainda que errasse, um Deus perdoador, um Deus que poderia salvar ele do lamaçal, como ele menciona, né, no Salmo, no lamaçal do pecado. Mas o que Davi colocava é como que Deus, ele é soberano, ele é acima de todas as coisas, acima do rei, acima de qualquer império. Deus é acima de todas as coisas. E as nossas capacidades são mais usadas para o benefício do homem do que a nossa relação com Deus. Em João capítulo 4, verso 23, mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. O problema do perfeccionismo, da autossuficiência, e a pessoa que confia na sua capacidade é achar que Deus vai se chegar a ele pela sua competência. E o versículo que nós acabamos de ler, né, o Senhor Jesus dizendo que Deus busca, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É muito bom nossas capacidades, é muito bom nossos talentos, é muito bom nossas competências, mas elas apenas são usadas, não é a base, não pode ser a base. Porque quando nós colocamos ela como base, nós deixamos de reconhecer em Deus que Ele é o superior, Ele é o Criador, né? É nosso Pai. E uma outra situação, irmãos, também que nós gostaríamos de colocar, terminando, é sobre a sinceridade. Que transparência no relacionamento é uma virtude. Lemos em Filipenses, capítulo 4, verso 6, não sejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Já viram alguém amargurado falsamente? Eu estou amargurado, mas não é bem amargurado. Né? Toda pessoa amargurada, ele é sincero. Ele está sinceramente amargurado. A sinceridade, ela é muito importante, é essencial na nossa vida. Mas nós temos que entender que só a sinceridade, ela não é suficiente. Existe uma situação que se chama sensibilidade. Porque o amargurado sincero, ele perdeu uma coisa muito importante, que é a sensibilidade. Né? Nós podemos nos enganar com essa sinceridade. Proximidade com Deus é mais importante do que nossas capacidades. Né? Virtude é aquilo que gera valor em nós,
sem elevar o nosso ego, né? Isso é virtude. Precisamos evoluir, né, ou transformar nossas capacidades, nossas competências em virtude. Não sei se os irmãos conhecem erva cidreira. Todos que conhecem erva cidreira? Eu acho que todos também conhecem a erva daninha, né? Não? Erva daninha é todo mato que existe, que não tem validade para praticamente nada, né? É aquela tiririca ali, ó, uma erva daninha, né, que atrapalha. A gente tem que sempre estar arrancando ela, né, que está atrapalhando só. Mas veja bem, a erva daninha tem a mesma necessidade da erva cidreira. Ela precisa de água, precisa de nutrientes da terra. Mas a utilidade da erva daninha não é a mesma da erva cidreira. Porque a erva cidreira carrega virtude, enquanto que a erva daninha não carrega virtude, né? A erva cidreira pode ser usada para fazer um chá, né? Para acalmar, né, irmão Rodrigo, a sogra, quando está muito nervosa. Mas a erva cidreira carrega virtude, enquanto a erva daninha não carrega virtude. E às vezes, irmãos, a gente está muito preocupado com aquilo que não é essencial, enquanto o que é essencial, que é a base de tudo que nós precisamos ter, a essência, talvez ela pode ser um pouco meio que sem validade, né? Não tem tanta importância, mas nós precisamos carregar a virtude. Porque quando Deus deixa com que nós passamos por alguma dificuldade, não é porque Ele nos abandonou. Não é porque Ele nos deixou. É porque é o momento de nós manifestarmos, expressarmos as nossas virtudes que temos de Deus, pela fé, né? Às vezes a gente vê muito marido ou muitas esposas que reclamam, né? Porque a esposa é isso ou que o marido é aquilo, mas é onde tem a virtude, é onde vai gerar paciência, tolerância, né? É onde está muito difícil, é aí que gera a virtude. Porque quando está tudo muito fácil, é onde está a virtude, né? Às vezes ela não é manifesta. Então, Deus muitas das vezes deixa as coisas acontecer para que nós possamos manifestar essas virtudes vinda dele. Amém?